Muitas vezes a gente educa os filhos ainda, esses filhos que têm algum tipo de deficiência, de limitação ou neurodivergência, sem querer você vai educando ele a não ter essa perspectiva de que a vida dessa pessoa vai sempre depender do cuidado de alguém. Mas se você analisar bem as competências, os interesses de uma pessoa com deficiência, de um jovem com deficiência, uma jovem, e conseguir entender os processos e procedimentos existentes na empresa, você faz um match. A deficiência ela pode diminuir ou até deixar de existir se a gente modifica o ambiente. Essa é uma sacada. Então, assim, eu diria, olha, abre a porta. Bem, amigos, estamos agora em mais um podcast, hoje com um assunto bem diferente daquilo que nós costumamos ter. A nossa convidada é a Flávia Pope. Eu vou deixar o Léo concluir a apresentação, como de praxe. Pode falar, Léo. Vocês vão começar a achar graça de mim quando eu falo assim, hoje tenho aqui mais uma grande amiga, mas é uma realidade. A Flávia é uma pessoa muito querida, eu gosto muito dela, e hoje ela está à frente de um projeto muito interessante. Ela é economista, graduada pela PUC, mestrado em planejamento social pela London School of Economics, curso de doutorado em administração pública da Universidade de Buenos Aires, trabalhou como consultor internacional em órgãos das Nações Unidas, do Banco Mundial. É uma pessoa que, se eu fosse falar o currículo dela, não pararia, o podcast era um podcast de currículo. E hoje ela está à frente do Instituto JNG, sobre o qual nós vamos falar um pouco e vocês vão conhecer esse trabalho fantástico. Bem-vinda, Flávia. Obrigada. É um prazer Léo. ter você aqui com a gente. Obrigada, Léo. Obrigada. Realmente muito bom encontrar amigos para debater importantes temas aí para a nossa sociedade. Obrigada. Exato. Vamos matar a primeira curiosidade do povo, né? O que é o Instituto JNG e qual foi seu modelo de referência? Em principal motivação, depois de tantos anos trabalhando na área pública, privada, internacional, o Instituto JNG é uma organização da sociedade civil voltada para a inclusão de adultos com algum tipo de deficiência. A gente viu esse modelo funcionando na Inglaterra, no começo lá de 2010, 2011, e o que a gente, primeiro, viu que aqui no Brasil a gente não tinha nada semelhante, motivado por uma grande questão, que é o que acontece quando as crianças e os adolescentes com algum tipo de deficiência no Brasil começam a ter que fazer a transição para a vida adulta e qual é o caminho que eles vão seguir, né? Você sai da escola e vai fazer o quê? E aí a gente tem um pilar, né? 3 pilares da vida adulta, que é o trabalho, a importância de você ter uma realização no trabalho, a perspectiva de sair da casa dos pais, que foi essa que a gente abraçou porque a gente não viu um grande vazio nisso, e foi isso que nós fomos ver na Inglaterra e vimos funcionando. E toda a parte de socialização, né? Que é quando a gente vira adulto, começa a escolher as nossas relações pessoais, né? Então, o Instituto entra, né? E a gente fundamos em 2013, e entra para ocupar esse vazio mesmo naquela época e trazer para o debate político, né? Público, para a sociedade de um modo geral. É isso que acontece com um jovem que tem algum tipo de deficiência no Brasil, como é que ele se torna um adulto que pode ter uma vida o mais independente possível. E como é que esse instituto funciona aqui no Brasil, Flávia? A gente começou durante muitos anos fazendo um trabalho basicamente de advocacy, quer dizer, trazendo esse debate, falando, bom, e aí, pessoal, por onde vamos? Isso vai mais ou menos paralelo a toda uma legislação que favoreceu também, né, o debate, que é
Em 2006, a Convenção Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência, que foi ratificada no Brasil em 2009 por um decreto, 6946, se eu não me engano. Depois a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que esse ano completa 10 anos. E vocês sabem, mesmo antes, né, a lei das cotas para a inclusão laboral, para a inclusão no mercado de trabalho, ela é até anterior. Então, o Brasil tem um conjunto de leis. Então, aqui no Brasil, assim, isso vem se dando, essa transformação vem se dando nesse debate ligado a direitos o lema da convenção, né, uma observação de que eles têm que assumir um protagonismo que antes eram, né, a gente sabe que, para vocês terem uma ideia, são mais de 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Eu gosto de dizer isso, é um Chile, equivale a um país do tamanho do Chile. Então, a gente tem um Chile dentro do Brasil que vive essa condição. Então, assim, a gente, como sociedade, tem, né, e repito, somado aí a uma tendência mundial, a partir dessas legislação que, digamos, se desdobra da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, é nessa linha e aí criam-se políticas, etc. Então, o que é a Organização da Sociedade Civil? O JNG é uma iniciativa da sociedade civil, que atualmente ocupa esses espaços de fronteira das transformações sociais, até que isso se transforme numa política pública. Então, a gente, durante muito tempo, o Instituto JNG trabalhou influenciando política, fazendo advocacy, trazendo, olha, e aí? E a vida adulta? Quais são as empresas que estão, de fato, fazendo inclusão laboral para pessoas com deficiência? E onde eles moram? Aí, quando a gente... Essa pergunta que foi... Aí é o X da questão, né? Porque aí é que... Um dos pilares da vida adulta é morar sozinho, né? Sair de casa, você ter a sua casa, sair de casa. Como é que o Instituto trabalha e ajuda nisso? Essa é o X da questão. Primeiro, porque o imaginário, né, presente ainda na sociedade é de que, sobretudo na deficiência mental e intelectual, é de que essa condição é uma doença. Então, essa é a primeira coisa que a legislação também ensina a gente a refletir. E, sendo uma doença, você pensa em cura. E no caso da deficiência intelectual, você ainda tem uma falsa ideia de que eles são eternas crianças. Então, eles precisam ser protegidos. Então, se você pensa que eles têm que procurar a cura deles e serem protegidos, a gente está fechando a porta para a vida adulta. A vida adulta é o oposto disso. Exatamente. É o oposto, é justamente abrir. Então, a perspectiva de sair da casa dos pais é uma transição marcante. Foi para mim, foi para vocês e é para todo jovem. Esse momento da vida em que você... assume o próprio protagonismo, não é isso? Em que você começa a ter as suas escolhas e a exercitá-las, e a errar e a acertar. Então, a pergunta de fundo é: por que uma pessoa que nasce ou adquiriu uma certa condição na vida de ter limitações, por que ela não pode ter essa perspectiva de vida? Por que ela não pode ter a perspectiva de morar e conviver com pares? Por que o horizonte, muitas vezes a gente educa os filhos ainda, esses filhos que têm algum tipo de deficiência, de limitação ou neurodivergência, sem querer você vai educando ele a não ter essa perspectiva de que a vida dessa pessoa vai sempre depender do cuidado de alguém. Então, vamos lá, agora o que o JNG faz? Ele introduz um olhar profissional para o apoio, para que essas pessoas possam fazer essa transição, possam se tornar adultos com os apoios necessários para que eles tenham uma vida o mais independente possível. Como é que essa introdução desse olhar, tenta exemplificar melhor para o leigo que está nos assistindo, quer dizer, que eles vão pensar, tá, mas como é que isso funciona? Como é que funciona? Funciona por uma pergunta básica, né? Porque, voltando às moradias, você precisa do espaço para eles morarem. Mas antes de pensar no local, você precisa entender que tipo de cuidado ele precisa. Essa pessoa precisa. Então, o ponto de partida, e que inverte muito a lógica quando você pensa na organização de um setor desses, é que primeiro você precisa entender que tipo e intensidade de cuidado essa pessoa vai precisar. Então, a partir dessa avaliação de perfil,
A gente, no JNG, elabora um plano personalizado de apoio, porque cada um precisa de um tipo de apoio. E a gente está falando de um projeto de ações da vida comum. Não é uma moradia em que tem um propósito terapêutico, de tratamento, de clínica. Isso existe, para algumas pessoas deve ser, pode ser importante e necessário, mas aqui a gente está falando daquele projeto em que simplesmente inclui essa pessoa na comunidade para que ela faça as escolhas do dia a dia. Então, pegando um exemplo bem claro, a pessoa, a família em geral, primeira coisa, a pessoa só vai morar nesse lugar se ela quiser. Isso já vai mudando, esses são pequenos elementos que já diferem muito dos modelos existentes. Muitas vezes tem famílias que pensam, onde é que eu vou colocar o meu filho? Isso seria mais ou menos, desculpe te interromper. Não, por favor. Como nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro, a Casa dos Artistas. Quer dizer, aqueles artistas que por algum motivo, enfim, pelas condições atuais, eles não têm como ou aonde morar, então eles vão para a Casa dos Artistas. É algo mais ou menos semelhante ou você não, porque a gente está falando, eu tenho que dar alguns elementos assim para ir construindo o imaginário mesmo que a gente não tem. Primeiro, é um prédio comum onde moram pessoas com e sem deficiência, primeira coisa. Então não é uma residência coletiva onde tem ali várias pessoas com deficiência, com uma rotina organizada por uma equipe que vai ali, né, no meio-dia tem a hora do almoço, ou alguma rotina, esquece isso. Então, o que a gente tem? A gente tem um primeiro contato para avaliar o tipo de suporte que essa pessoa vai precisar. Nós temos apartamentos individuais, num prédio com vizinhos comuns. A gente ocupa até 10 apartamentos, porque se você ocupar o prédio todo, passa a ser uma residência exclusiva para pessoas com deficiência, que descaracteriza o propósito, que é incluí-lo na comunidade. Isso aí que ela está falando é esse instituto que ela se referiu anteriormente. O trabalho, o trabalho que nós fizemos durante 2 anos uma fase piloto, porque não tem aqui. A gente viu funcionando na Inglaterra. Fizemos uma engenharia reversa, adaptamos a metodologia que eles tinham, porque Inglaterra é Inglaterra, Brasil é o Brasil. Fizemos algumas adaptações na metodologia, que é essa que eu estou dizendo. Começa por uma avaliação do nível de autonomia que a pessoa tem. Você reúne pessoas num nível de autonomia em que você monte uma equipe de apoio que corresponde ao perfil da necessidade de apoio que eles têm. Então, isso que eu estou explicando, ele quebra um paradigma, e eu ouvi essa frase na Inglaterra e tive que rever realmente os meus conceitos, que é o seguinte: qualquer pessoa pode morar sozinha, o que varia é o tipo e intensidade de apoio que ela precisa. Então, nesse momento, quando essa frase de impacto, fala, não, peraí, qualquer pessoa. Aí você logo pensa numa pessoa com uma deficiência severa, que é dependente. Fala, nossa, impossível morar sozinha. E aí a gente vê que há uma mistura de conceitos. Qualquer pessoa pode morar sozinha porque ela tem o direito de ter autonomia. O que é autonomia? Qual é a diferença? A autonomia é a capacidade de escolher. Hoje, com as tecnologias que existem, você pisca o olho e você escolhe entre essa taça ou um copo de plástico. Você pisca o olho. Então, a capacidade de escolha, você dá a condição para essa pessoa fazer escolhas, mesmo que executadas por terceiros, faz esse clique no nosso conceito. Então, porque uma pessoa não fala adequadamente, se expressa com clareza, você fazer o passo de que, por isso, ela vai depender de terceiros e a vontade dela não vai ser expressa ou feita, são 2 caminhos bem diferentes. Então, a gente pega qual caminho? O caminho de dizer, eles podem ter autonomia, a gente apoia na forma deles aprenderem a escolher e vão ter os seus projetos de vida. Inverte bastante a lógica, no sentido disso, que você começa tentando entender qual é o apoio. Então, eu estava dizendo, como é o prédio, cada um tem o seu apartamento individual. Então, existe, muito importante, né, a questão da privacidade, porque você é um adulto e você também pode descobrir que você tem biorritmo diferente, você prefere dormir mais tarde,
acordar mais cedo, então os seus horários de refeição podem mudar. Então, assim, são pequenas, enormes mudanças na vida de uma pessoa que tinha como alternativa ficar dependendo de terceiros para definir como ela vai levar a sua vida. Então, existem apartamentos individuais. A base de apoio, esses profissionais que apoiam, né, que são capacitados para poder justamente desenvolver a autonomia, apoiar o desenvolvimento da autonomia dessas pessoas, fica neste prédio, não dentro da casa deles. Neste prédio, que a gente chama base de apoio, e eles ficam ali 24 horas, 7 dias por semana. Então, digamos assim, é muito importante, né, sobretudo para as famílias, saber que há segurança Sim. de ter um profissional ali. Você não, né, a gente não é ingênuo nem atrevido a ponto de, né, leviano ao ponto de dizer, não, imagina, isso é besteira, deixa lá. Então, a base de apoio funciona ali. Então, a gente está falando, olha, vai vendo o que é o conceito da moradia para a vida independente. Primeiro, a localização é importante que seja num bairro urbano, com acesso a comércio, serviços, transporte público. Então, sabe aquela ideia de que uma pessoa com deficiência deve morar num sítio longe, porque é calmo, ela fica mais tranquila? É um arranjo mental da sociedade que nem sempre está confirmado pelo desejo dessas pessoas. Então, deve ser urbano, né? O prédio deve ser urbano, de preferência onde morem pessoas que não tenham deficiência. O apoio, ele não fica dentro da casa, a pessoa tem a condição de organizar a rotina. Muitos deles chegam e desenvolvem a vontade de trabalhar, né? Legal. Porque também é diferente, né? Falar, você precisa trabalhar. Outra coisa é você começar a ter sua vidinha ali e falar, poxa, se eu tivesse um dinheirinho a mais, eu poderia fazer isso ou aquilo. Então, tem alguns casos, assim, né? De, por exemplo, jovens adultos com autismo que chegam com um comportamento mais que é bem comum, né, de serem gamers, porque têm habilidades e ficam ali no quarto, então interagindo, e de repente você sai do apartamento e o convívio que você tem é com pares, são pessoas da mesma idade, são jovens, e assim, 3 ou 4 meses depois desse nosso morador tá vivendo essa experiência, ele falou, queria trabalhar, tenho vontade de trabalhar. Você falou em jovens adultos, existe idade mínima para ele poder se candidatar? 18 anos. 18 anos. E existe um limite de tempo para eles ficarem no Instituto? Não, é a casa deles. Passa a ser a casa deles. Não tem limite de tempo. Tem contratos renováveis, né? Vamos chamar assim. Não, nem são contratos. Um aluguel de um imóvel. É relativamente simples. Né? O que muda, o que fica em pé, o que diferencia é a introdução desse conceito de entender a necessidade de apoio e oferecê-la para que essa pessoa consiga com segurança ir trilhando o seu próprio caminho, as suas próprias escolhas. Ter um projeto de vida, como qualquer jovem, né? Isso hoje é localizado no Rio de Janeiro, né? Hoje está no Rio, na Praia do Flamengo. Onde é que fica? Na Praia do Flamengo, a gente tem uma parceria com a YouLiving. O YouLiving lá onde era o Hotel Novo Mundo. Onde era o Novo Mundo. A YouLiving é um empreendimento, foi um parceiro muito querido nosso. Porque muito jovens, né? Muito jovens. É um residencial para estudantes. Inclusive saiu uma matéria ontem, né, no UOL deles, da YouLiving, que é o primeiro residencial para estudantes que abre espaço para pessoas com deficiência. Legal. Então, assim, no final é isso. A gente precisa ocupar os espaços da sociedade. Né, se a gente tem um Chile dentro do Brasil que tem essas características, a gente tem que estar num residencial para estudantes, a gente tem que estar no teatro, tem que estar no restaurante, tem que estar nas empresas trabalhando. Eu li que já estão se expandindo já, né? Já estão indo para São Paulo, né? Estamos indo para São Paulo. A gente é bem importante. Já fizemos 2, a gente começa esse processo também sensibilizando as famílias, mostrando como é importante, porque é uma decisão, né, que não é comprar um... Não é uma decisão tão fácil. Não é uma decisão tão fácil. A gente acompanha, a gente chama de jornada, acompanha essa jornada. Né? Em São Paulo, a gente está terminando o segundo grupo da jornada, já com uma perspectiva, eu acredito que sim, até julho a gente já deve estar lançando em São Paulo. E como é que você está de demanda
no Instituto? A demanda, ela vem sendo... Ela é lenta na medida em que é uma concepção muito nova no Brasil. Primeiro, a gente, como eu digo, a gente está numa transição cultural, né? A família brasileira ainda acha que vive naquela época de Machado de Assis, Monteiro Lobato, e que grandes famílias em que a gente absorve, né, um ente querido que tem alguma condição que precisa de mais apoio, e parece que não pensam que a gente vai morrer, né? Que os filhos, que a gente um momento não vai estar, e aí, assim, quais são as condições atuais mesmo para que um irmão, uma irmã, um tio, um primo assuma essa situação. Então, a demanda, ela é lenta porque ela está... Quase eu vejo isso a olho nu, sabe? O trabalho do JNG, que já começou desde 2013, a gente vai vendo que é um assunto novo. Então, vem crescendo, mas bem assim, aquela coisa, a gente percebe muito nitidamente. Deixa eu entender, me explica melhor. Mas será? E aí tem as perguntas assim, bem e se pegar fogo? Se o prédio pegar fogo? Então, assim, eu acredito que a gente está fazendo, junto com a sociedade, a mudança de cultura. Na verdade, eu acho que a gente está provocando uma reflexão para a mudança de cultura. Eu acho que a gente tem uma incidência e uma responsabilidade grande nisso. Porque a questão é que quando essa nova geração, né, que está se beneficiando das leis de inclusão, quando essas famílias que hoje estão com crianças de 7, 10, 12 anos, quando elas acordarem, e é rápido, sim, muito rápido, não vai ter. Então a gente não vai ter, não tem opção. Então é um trabalho, a demanda, ela está sendo, eu acho que a gente está pegando bem esse movimento de transição para essa nova visão de família e sociedade, com poucas soluções ofertadas e num movimento que deve convergir. Agora, eu alerto os mais novos, olha, o futuro começa hoje. Esperar que... Né, as próprias famílias se preparem para isso, né? Se preparem para isso. Alguma preparação deles, ou eles são colocados lá para seguir a vida normalmente, sem nenhuma interferência, ou existe algum direcionamento? Tem as duas opções. Vocês lembrarão, e todo mundo, quando saiu de casa para morar sozinho, com alguém, enfim, saiu de casa, a gente leva aquele baque, né? A gente passa perrengue. Sim. Não sabe, a geladeira não fica cheia sozinha, né? Aquelas coisas bem clássicas. A louça não se lava, a roupa não fica passada, né, dentro do armário. Esses perrengues naturais de sair da casa dos pais e morar sozinho. E a gente aprende, né? Aprende na marra. A gente Sim. não fez preparação para sair de casa. Então, assim, isso existe também com eles, é possível. A única questão diferente desse processo mais comum é que a gente precisa entender os apoios que ele vai precisar para fazer a passagem. Esse, eu repito, esse é o X da questão, é ter essa visão profissional. Então, esse é um caminho. A pessoa resolve, vai, e a gente, com o PPA, que é o Plano Personalizado de Apoio, e a própria experiência e vivência, todo dia, ele vai. E já tem 3 anos que está funcionando o projeto, e a gente observa muito resultado em termos de aquisição de autonomia. Mas tem também a segunda opção, que é a pessoa ainda mais jovem e, né, tá com a ideia de que talvez seja legal, a família ainda não... acha que ainda é muito precoce, mas precisa já começar a desenvolver algumas habilidades voltadas para a autonomia na vida comum. Uhum. Então, assim, não é um processo terapêutico. Então, o JNG também entra, né, nessa fase de ir preparando para. Mas não é um requisito. Não é um requisito. É que tem famílias que falam, não, ele está muito novinho ainda. Aí você vê que eu estou falando, a família fala. Mas a gente estimula muito que esse jovem comece a falar também. Uhum. A gente hoje está no grupo de São Paulo com um rapaz de 18 anos que ele falou, mas eu quero. E os pais estão tendo a sensibilidade e inteligência de ouvir o rapaz. É bem novinho, né? Não são os pais que estão dizendo, não, peraí, você só tem 18 anos, vamos esperar. É legal ver esses movimentos nas famílias, né?
Acho muito admirável. Assim, não, peraí, vamos apostar. Ele quer, está determinado, tem vontade. Tem o JNG para apoiar, né? Porque não é... Então, tem todos os caminhos levam a Roma. A gente diria que a moradia independente é um projeto transformador na sociedade. É. É muito potente, Léo. Ele é transformador porque por essas questões assim que as palavras não dão a dimensão. Você imagina um jovem, uma jovem que não foi educada, não foi... A sociedade nunca disse, de forma subliminar, direta ou indireta, nunca foi dado esse horizonte de vida próprio para a pessoa. Sempre o que se marca é a deficiência. Não consegue, não pode, não estuda, tem comportamentos que são antissociais. Então, você sempre está vendo o que não funciona. No momento em que você fala, tá bom, ok, é assim, tá bom, tem tudo isso, mas essa pessoa tem uma vida. E a gente sabe, né, que um jovem, quando ele rompe com esses, não deixam de ser estigmas, ele tem uma chance. Então é transformador na medida em que essa pessoa começa literalmente a expandir o horizonte. Fala, não, essa palavrinha que a gente usa muito, né, inclusão, mas tem que apostar na inclusão. Você tem que apostar no cara, na pessoa. Como é que as empresas poderiam apoiar esse instituto? Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão-benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial. Somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde. De uma forma parecida, né? Exatamente. É um plano de saúde, na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não. Tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí, pessoal de RH, não tem mais desculpa, né? Agora, chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados. Já apoiam e podem apoiar muito mais. Essa é uma complementação que eu ia te perguntar, como é que vocês se financiam, né? Não apoio. Peraí, acho que eu respondi uma pergunta que estava na minha cabeça. São as empresas contribuindo para esse processo de vida independente. Exato. Né? Mas no caso do Instituto, não, a gente hoje não tem apoio algum, nenhum tipo de apoio. Por uma razão. Primeiro, esse modelo de moradia, ele não corresponde ao modelo que hoje está em vigor na política pública. A política pública, ela abre editais e poderia ser uma boa fonte de financiamento para replicar esse modelo, mas o modelo ele é de regime fechado. São casas para 10 pessoas, com uma equipe, um staff ali dentro. Eu nem olho, porque não é que é ruim ou bom, não é que o nosso é bom e o outro é ruim. São outros propósitos. É outro propósito. Não funciona muito bem em muitos casos.
é um ambiente mais protegido, inclusive há famílias e até pessoas que dizem, eu prefiro que tenha minha refeição meio-dia, um cardápio que eu já vou saber qual é. Nenhum problema, é uma escolha. Eu acho que eu tenho certeza que o que falta no Brasil é ter tem porque é aquela coisa, não existe tamanho único para todos. Certo. A política é boa no sentido de tem uma opção, mas a gente está falando de outra. Bom, então a primeira coisa, a gente não consegue ter apoio porque o nosso modelo não encaixa no que existe hoje e que gera, né? Porque como organização da sociedade civil nós poderíamos até ser contratados direto pelo governo, né? Então esse caminho hoje não existe em razão da forma como está tipificado o modelo. E do ponto de vista das empresas, até agora, a gente não conseguiu, embora seja bastante um sonho de consumo, né, na medida em que a gente está falando de moradia, tem uma série de empresas que estão no setor, não só o mercado propriamente, né, imobiliário. Por isso eu destaco a parceria com a YouLiving, que é do setor imobiliário, tem um modelo legal de residencial para estudantes e tem uma mente aberta e sensível para a inclusão dessas pessoas. Então, assim, o mercado imobiliário, hoje, de fato, a gente tem uma chavinha para o mercado imobiliário que abre para um grande mercado não atendido. Sim. A gente tem uma chavinha aqui na mão, porque essa chavinha diz o seguinte, você pode vender para pessoas com deficiência porque o JNG monta o serviço, né, exatamente, de apoio para que você atinja esse mercado. É tudo muito novo, muito novo. Por exemplo, eu já estive em alguns empreendimentos imobiliários que falam, não, a pessoa com deficiência não quer nem ouvir, porque, com razão ou não, acha que pode estigmatizar o seu projeto. Ele não vai ser rentável porque vai ser associado a um empreendimento asilar, sei lá, eu vai saber o que vai na cabeça das pessoas. Mas, assim, o mercado é muito amplo, então tem de tudo. É assim que a gente também diferencia empresas, né? E eu acho que o RH Debates mostra isso muito bem. Existem ideias inovadoras e existem as ideias que, tudo bem, não está errado ou certo, mas você segue ali. Então, assim, o setor empresarial, alguns, né, muitos vocês conhecem melhor que eu, nos RHs que trabalham a questão da diversidade, abrem suas portas para a questão do emprego, mas do ponto de vista da moradia, a gente acha que tem aí um mercado não atendido. E, enfim, voltando à pergunta, nenhum apoio até o momento, a não ser a parceria da YouLiving. Essa é a pergunta que, na realidade, eu estava me direcionando, talvez não tenha sido bastante específico. Existem empresas que abram oportunidades para essas pessoas irem trabalhar nelas? Sim. Sim, aí a gente vamos entrar na discussão das cotas. Um gancho, né? Mas antes disso, eu queria ainda fechar só o Instituto, né? Uma primeira curiosidade que quem olha, né? O que quer dizer JNG? São as iniciais de João, Nicolai e Gabriela. São as iniciais de 3 jovens que, terminando a fase escolar, as mães, a mãe do J, do João, é a Ana, a mãe do N, Nico, sou eu, e a mãe da Gabi é a Mônica, e eles eram colegas de escola, lá atrás, e justamente muito do que eu estou dizendo aqui, a gente sentiu na pele, né? Eles estavam terminando o ensino médio, né? Ali com 17, 18 anos, e a pergunta é, e agora? Sai da escola e vai fazer o quê? E assim nasceu o Instituto JNG. Legal. Quais são os pilares de vocês hoje? São exatamente... A gente começou com a ideia da moradia, né? Pelo vazio, porque a gente não tinha uma resposta para as perguntas que nos fazíamos lá atrás, em 2010. Daí que a gente foi para a Inglaterra para conhecer. Conhecemos um projeto em São Paulo, que depois fechou. Então, a moradia é mesmo uma pedra angular da vida adulta, em torno, assim, essa coisa esse movimento de separação da família original, ele é muito saudável, né? Sim. Ele, inclusive, fortalece vínculos. Né? A gente não imagina adultos vivendo
né? Você vai começando a ter ideias próprias, os seus gostos, os seus pais. Moradia, trabalho e socialização. É um tripé da vida adulta. Então, o JNG está sob essa base. E eu diria que, né, matricialmente, a advocacy, que a gente não perca o meu vício, né, Léo, de tentar falar de política, falar de sociedade, de uma sociedade mais inclusiva, mais humana, mais justa. Eu tenho essa mosquinha aí, ela não me larga. Agora a gente chega no gancho, né, do RH, do né? trabalho. Do RH, aquilo que o Paulo estava começando a te perguntar. Vamos falar um pouco sobre esse outro lado do Instituto, né? O trabalho, primeiro, logo no início, a gente estava focado no piloto da moradia, que não foi simples para ninguém, não existia. Tinha, como eu falei, tinha um modelo, né, inglês, no qual a gente fez. Então, assim, a gente ficou 2 anos realmente focados em entender o perfil do agente de apoio, os protocolos de serviços. Ficamos muito tempo ali, né, discutindo, entendendo esse funcionamento. Se precisava de... Mas logo no início, e esse caso que eu estava contando do Dudu, aos 3, 4 meses, eles começam a despertar esse interesse pelo trabalho. E a gente não estava preparado, porque a gente estava focado em estruturar, sistematizar um protótipo de um novo modelo para o Brasil, que é a moradia para a vida independente. E aí a gente começou a trabalhar, a gente conhece consultores de emprego apoiado, da nossa rede de relacionamento, e a gente começou vamos aproveitar, estão com vontade de trabalhar, vai trabalhar. E no final de um ano estavam praticamente todos trabalhando. Aí no segundo ano, já terminando a fase piloto, a gente começou a falar, poxa, vamos estruturar, a gente já está... A moradia é o nosso carro-chefe, é o mais, né, complexo em termos também de infraestrutura, etc. E aí a gente então começou a expandir, justamente porque a moradia é um passo... longo, né? E existem muitas coisas no meio que você pode também, com essa visão emancipatória de direitos humanos, de inclusão na sociedade, porque eu estou falando isso, mas por trás tem valores que não estão fechados 100%, né? Não é uma visão consensuada, né? Já visto aí... Pelo contrário. As recentes declarações aí do nosso líder internacional, nosso não, meu não é, mas enfim, do líder aí dos Estados Unidos, falando atrocidades, né? Fechando departamentos de diversidade e equidade nas empresas, pedindo que fechem, né? Enfim, não vamos desviar, porque senão a gente vai deprimir aqui. Mas então a gente começou a perceber toda a quantidade de ações que implicam em ser um adulto com uma vida o mais independente possível. De novo, eu repito, o fato de precisar de apoio, todos nós precisamos. Eles precisam de um apoio profissional. Né? Mas a gente, para estar aqui, alguém está apoiando vocês em algum lugar para que vocês estejam nesse momento aqui, agora. E a questão muito, muito potente, que é a socialização, que é eles começarem a ter a possibilidade de se relacionar com pares. Isso é muito potente. Porque reparem que as pessoas com deficiência mais velhas, elas estão sempre com uma pessoa ainda mais velha que ela. Sim. Estão andando com uma mãe, uma tia, uma cuidadora, mas é raro você ver eles em bando, em grupo. Né? Então, com pares, né? Com ou sem deficiência. Então, são os pilares. E assim a gente entrou, então, do ano passado para cá, a estruturar um programa de inclusão laboral. Está estruturado, a gente já está no 3º caso, e a gente antes aqui estava falando sobre a forma como a gente enxerga... Essa é a grande diferença, né? Não sei se você quer... Não, posso queria seguir? Que você falasse dela. Agora é a parte que realmente mostra um outro olhar nessa inclusão laboral. Né? Não é só aquele cumprimento de cota, aquelas empresas que estão ali querendo apenas cumprir a lei
E as empresas que colocam também estão querendo apenas usar a lei para estar colocando aquela pessoa naquele emprego, né? A cota Então, vocês trabalham, que é uma coisa interessante. A cota é uma política afirmativa que já se mostra eficaz, porque se não tivesse, eu acho que, de fato, né, tem fases da sociedade que você precisa de um estímulo, uma motivação para transformar. Então, agora, o uso que se faz é muito variado. Então, assim, você tem várias possibilidades. Eu, de novo, não tenho um modelo certo, mas muitas vezes as empresas procuram o perfil de uma pessoa com deficiência que encaixe no seu core business, no seu trabalho. Não tem nada errado nisso, absolutamente nada. Isso é uma maneira. Acho que a gente não precisa gastar tempo aqui para falar das que estão cumprindo de forma equivocada. Mas tem uma maneira que a gente faz, que, de novo, vai muito ao encontro da maneira como a gente trabalha a moradia, essas crenças de que qualquer pessoa, quando eu digo pode morar sozinha, o que varia é o tipo de apoio, isso é verdade nas empresas. Eu não diria qualquer pessoa, mas se você analisar bem as competências, os interesses de uma pessoa com deficiência, de um jovem com deficiência, uma jovem, e conseguir entender os processos e procedimentos existentes na empresa, você faz um match. E você tem, se você tem no lado da empresa essa postura, essa atitude, essa vontade, essa crença e essa leitura de documentos que mostram que a convivência com a diversidade, ela melhora o ambiente de trabalho, melhora a produtividade, além de um retorno econômico, sobretudo na época em que se valoriza, né, para as ações B3 e tudo mais, as empresas estarem estruturadas para isso. Mas tem várias maneiras de fazer. Então, a maneira como nós fazemos é muito parecida com a moradia. A gente avalia o perfil e as competências dessa pessoa. A gente vê, né, quais são os interesses dela, porque isso é muito importante. Não é tem uma vaga ali e vai fazer. Às vezes a gente estava falando de empacotador, ou de uma pessoa que estoca. Às vezes tem uma pessoa que gosta e trabalha no seu físico, gosta de se sentir forte. Então, ali você já tem uma habilidade, uma característica dessa pessoa que numa empresa aquilo pode ter você tem outro que gosta de conversar, ele não se fixa muito. Então, você pode botar numa recepção, fazer relações públicas. Tem muitos perfis, porque eles apenas têm uma deficiência, mas são pessoas que têm a variedade humana que todos nós temos. Sim. Mais brincalhão, menos brincalhão, mais sério, menos sério, é igual. Só tem uma característica que difere mais fortemente, né, da maioria das pessoas que acham que não tem deficiência. Então, de certa maneira, o trabalho de vocês também seria preparar as empresas para receberem essas pessoas, não colocar, eu tenho que cumprir uma cota legal, então arrumo é melhor não chamar a gente, né? Nesse caso. A gente entra, né, como um parceiro estratégico para fazer essa ponte, apoiar. Muitas vezes as empresas que são grandes, né, elas já têm uma estrutura montada, mas a gente faz uma interlocução, né, no sentido de... porque o que acontece é que, por conta da moradia, a gente tem nós somos uma referência muito grande, não como um lugar com candidatos para colocar na empresa, mas naturalmente, nós somos muito conhecidos e procurados pela comunidade das pessoas com deficiência. Então, não é que a gente tem um banco de currículos, não. É meio... né, a gente... O que faz é isso, é usar esses valores da inclusão natural, verdadeira, né, respeitando a singularidade dessa pessoa e também apoiando a empresa para que ela encontre, para que ela, né, torne acessível a entrada de uma pessoa com essas características de maneira que dê um match positivo, porque não vale... A gente não está falando de botar ali por compaixão ou deixar ali, né, de café com leite. Existe alguma metodologia mais ou menos pré-fabricada, assim, eu vou pegar esse modelo aqui e vou aplicar na minha empresa, ou para a minha empresa tem que ser um outro modelo? Você tem alguma coisa assim? Existe uma metodologia, existe uma associação nacional, né, que se chama, de uma metodologia que se chama Emprego Apoiado.
Essa é uma metodologia que a gente segue, né? Não é a única que existe, mas eu não diria que o JNG é especialista em emprego apoiado, mas a gente procura usar consultores que tenham capacitação nessa metodologia, e essa metodologia, justamente, eu já falei dela toda aqui, só que não apresentando a metodologia, mas é exatamente essa capacidade, esse olhar de um consultor de entender o perfil desse candidato, conhecer a forma como a empresa fazer o trabalho nas duas pontas e fazer esse match, apoiar a empresa e acompanhar esse processo. E não é colocou e vai embora. Então, a empresa fica com essa referência para lidar com esse candidato, que também vai evoluir. Ele pode querer mudar de setor. Então, a equipe do JNG acompanha esse processo. Vira um parceiro mesmo, né? Nesse sentido. Então, assim, a metodologia, digamos, não tem o JNG, procure um consultor de emprego apoiado. Porque... Eu posso dizer, vocês que estão assistindo aí que, por algum motivo, são gerentes de recursos humanos, procurem um JNG caso precisem de colocação para esse tipo de candidato. Eu acho que para desenvolver esse conceito, né, de inclusão também, além de colocar o candidato, porque você tem que ter um ambiente propício para isso, sabe? Você tem que ter, uma vontade mesmo. Pelo lado das empresas, tem encontrado empresas dispostas a seguir isso? Sim. A gente, por enquanto, a gente não tem nenhuma parceria formalizada. Mas eu sei que tem muitas empresas que estão aí trabalhando nessa direção. Tem algum case que possa contar para a gente já? Eu tenho cases nossos, né? Os nossos, de empresas que têm essa cultura da inclusão e que colocam. E aí a gente, nesse sentido, a gente está com dois casos em São Paulo e aqui no Rio que está começando, mas sempre... fazendo... Você quer que eu diga qual foi a empresa que... Você quer dizer que eu diga o nome? Outback. Legal. Não, é importante. Sim. Eu acho que Outback tem uma política de inclusão, assim, muito legal. Muito legal. Eu gosto muito. Eu acho que essa concepção... a ideia lá está muito bem plantada. Né? Então, eu não vejo no Outback uma postura de... Tem uma vaga para PCD. Assim, vaga para PCD é um negócio que porque dói, assim, né? Porque não é vaga para PCD, qual é o trabalho que você está, qual é o posto de trabalho, qual é a função? Sim. Você nem falou qual é a função, às vezes a gente vê anúncios assim, quer dizer, você está querendo cumprir cota. É cumprir cota, na verdade. Né? Agora, outra coisa é você dizer, poxa, eu acho interessante, e tem tantos, eu não sei, circula muito, né? Alguns casos, eu não sei se vocês viram, mas tem uma pizzaria italiana, que até eu me identifico um pouco, porque o pai do rapaz que é autista, ele falou, onde é que ele vai trabalhar? Montaram uma pizzaria, eles falaram, eles voltam porque a pizza é muito boa, mas também voltam porque todos lá são autistas. Então, assim, tem cada vez mais, né, a sociedade apoia esse tipo de trabalho. Em Portugal tem, na Argentina, em Buenos Aires tem, aqueles lugares que você já sabe que as pessoas que trabalham são majoritariamente pessoas que têm algum tipo de deficiência. A Gol, no início, estava fazendo, lembra? Pessoas com nanismo. Sim. Eu acho muito legal. Assim, você já sente, né, que é um ambiente legal. Então, empresas que têm na sua política a inclusão da diversidade em todos os aspectos, né? A gente também está falando aí de uma necessidade de equiparação com relação ao racismo, né? Ao preconceito. Então, tem vários aspectos. E a deficiência, ela entra também. Eu acho que às vezes entra um pouco menos do que devia, sabe? Eu acho que as áreas de diversidade das empresas... E eu até entendo, porque é desafiador trabalhar com uma pessoa que pode ter um comportamento... na análise de quem não conhece, disruptivo, complexo. Diferente, né? O diferente. E aí isso às vezes gera um pouco... Mas aí é onde entramos nós. Aí é onde entra, né, quem tem experiência com isso e que faz essa ponte e aprimora agora. Então a gente pode dizer que uma empresa que tem interesse em desenvolver melhor essa área
pode procurar o Instituto. Pode que vai procurar ter, o Instituto com toda certeza. Com certeza vai ter um bom apoio para fazer isso. Com toda certeza, com um olhar diferenciado, novo, inovador, pioneiro. Como eu digo, apoiado, a gente tem uma rede de consultores apoiada numa metodologia comprovada. Está aí a Federação de todos os consultores de emprego apoiado. Então, assim, acho que com certeza é um caminho de novo e ampliado, né? Que é a coisa assim para a inclusão mais até para fora, essa visão da sociedade. Acho que é bem legal. Trazer essa noção para dentro das empresas é muito importante. E o JNG hoje também já fizemos palestras na Accenture para falar para os funcionários, porque quando você tem uma grande empresa com 5 mil empregados, como é esse caso, pelas estatísticas, é certo que muitas pessoas ali vivem a questão da deficiência nas suas casas. Com certeza. Então tem esse aspecto também. Hoje a gente conhece, acolher essas famílias que estão ali trabalhando como colaboradores comuns, mas que vivem essa realidade. Então o JNG tem essa amplitude, né, de poder apoiar com essa visão mais articulada, integrada, amplificada. O Instituto tem algum trabalho com voluntários? Você tem voluntários lá? Nós temos voluntários. A gente trabalha assim até o momento em algumas funções que a gente precisa. A gente teve voluntário para traduzir texto, voluntário para fazer mais nessa linha. Agora, mas a gente trabalha com voluntários. Então, quem tiver vontade de ser voluntário e puder procurar vocês, a gente vai ter todos os links, tá, do Instituto e da Flávia à disposição de vocês, para vocês poderem também se engajem. Eu acho que é um chamado que a gente faz para a sociedade hoje, se engajem. Eu acho que é fundamental para nós aprendermos a viver com diversidade, né? É fundamental. A gente aprende muito. Sabe, eu não sei, eu gosto de conversar, mas é porque isso você me tocou ponto que eu acho importante. Vai lá, vamos lá. Essa coisa claro que a compaixão é um sentimento nobre e bonito, mas a sociedade precisava sacar o quanto ela se enriquece, o quanto ela tem a aprender quando encara de frente a convivência com essas pessoas, ao invés do medo não é só abrir porque eles têm deficiência, são tadinhos e a gente é bonzinho. Não é que a gente se enriquece como sociedade, como coletivo. A gente aprende com eles certeza. Coisas que e o ambiente na empresa melhora muito, porque o ambiente é competitivo, essas coisas meio, né, de todo dia, e você entra assim, aquela pessoa que fala diferente, que em primeiro momento quebra um pouco, né? Nesses casos, Flávia, vamos falar do autista aqui no trabalho, existem diferentes níveis de suporte para ele, né? Sim. Como é que funcionaria numa empresa? Como é que eu vou dar suporte para um colaborador que eu acabei de admitir que ele tem o espectro do autismo? Essa pergunta é bem complexa porque não tem um autista igual ao outro. Então, a gente voltamos ao que é a metodologia, entender quais são as necessidades de apoio que essa pessoa vai ter, né, numa condição autista, para poder... Aí são os mais variados. Tudo no momento em que a gente entende que esse candidato ao trabalho, a gente entende quais são as suas competências, né, os seus pontos fortes, seus interesses e suas necessidades de apoio, e a gente entende que tem uma colocação na empresa que pode ser ajustada com alguns, né, observando a necessidade do apoio, é assim que a gente apoia. A resposta é como que a gente apoia? Entendendo quais são as necessidades, entendendo a função, construindo, às vezes, algumas técnicas. Às vezes é uma prancha comunicativa. Às vezes você mostra simplesmente, por exemplo, modelagem de alguma coisa. Para um autista isso funciona muito bem. Você mostra ali, você faz um pictograma, usa um recurso em que você mostra a série, ele aprende aquilo com muita facilidade e aquilo repete. Então, essa é uma maneira, por exemplo, de apoiá-lo. Aí depois você tem umas outras questões. Eles podem ter problemas de relacionamento social. Aí ali são práticas. Você vai introduzindo. Um dia ele vai ao café, onde toma um café e tem outras pessoas. Então você vai
você vai construindo nesse ambiente de empresa essas vivências que vão fazendo com que ele vá se inserindo. É artesanal, eu acho que é o que funciona, essa coisa assim de você abrir, tô com uma notificação aqui que eu preciso botar 100 pessoas. Hoje, por exemplo, se me falassem isso, eu diria, eu não consigo. Porque não é encher. É quase um trabalho... É artesanal mesmo. É artesanal, é transformar, é mudar a dinâmica, é aprender dessa nova dinâmica. Não é, né? Isso é importante. Estar disposto a aprender. Vou fazer uma pergunta. Então, sinais comuns do autismo, especialmente na infância. O que você teria a dizer sobre isso? Eu não sou profissional de saúde. Né? Eu tenho um filho que foi enquadrado no espectro. Essa pergunta é anos. feita com base na sua experiência pessoal. Então vamos deixar claro aqui que ela não está falando como uma profissional. Não. É um assunto extremamente complexo. É um diagnóstico difícil de ser feito, no meu entender. Mas eu não posso falar. Posso falar do meu filho. Que quando ele está hoje com 33 anos, então muita coisa mudou nesse tempo. Naquela época ele teve um diagnóstico de transtorno invasivo do desenvolvimento, que hoje é TEA, porque tem um compêndio, enfim, o enquadramento de diagnósticos a partir de edições que vão se atualizando, e o DSM-5 é o que coloca o transtorno do espectro do autismo. Então, assim, uma das características principais do autismo um dos comprometimentos maiores é a dificuldade de estímulo-resposta, desse primeiro contato que a gente tem com a mãe, com os outros. A gente vai observando que essa criança está um pouco alheia, né? Às vezes tem essa característica de chamar pelo nome e não responde. No caso do Nico, por exemplo, rapidamente foi pedido um exame para saber se tinha surdez. Então, ele de fato não respondia porque ele não estava interagindo. Então, acho que o autismo, logo quando é criança, eu acho que tem essa observação de um transtorno mesmo, de uma dificuldade de construção do seu próprio sujeito a partir dessas interações que se fazem sempre com o outro, né? A gente se constitui em relação ao outro. A gente, quando é bebê, você vai se organizando em função da relação que você estabelece com o outro. Isso está comprometido no autismo. É isso que está comprometido. Isso não significa que não funciona, não significa que não entende. É um outro caminho. Só que ele reage de outra maneira. Mas eu realmente não me sinto nem um pouco publicamente em assumir e falar situações que são específicas de uma área e uma ciência que não é a que eu me preparei. Mas leio muito e tenho muito respeito por esse tema, né, por razões próprias. Mas é complexo, eu acho que é complexo. Passa muito por entender como que essas relações vão se dando para que esse sujeito se constitua. Legal. Flávia, qual seria uma mensagem que você poderia passar para os nossos espectadores, né? De como fazer parte desse projeto, seja como empresa, seja como doador, seja como voluntário, seja como mercado imobiliário mesmo até? Eu acho que a mensagem nossa, gente, é muita gente que a gente hoje já consegue acessar. Então, assim, eu acho que o recado é despertar essa curiosidade, esse interesse para conviver, para abrir o espaço mesmo, para que essas pessoas ocupem. Eu vou voltar, então, a dizer, são 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. É um Chile dentro do Brasil. Assim, abre a porta. Abre a porta. Chama a gente, vem quebra o medo. Desafia. Quebra o medo, acho que é a palavra exata. Quebra o medo, desafia. Não dá porque eu tenho o filho da minha vizinha, eu vi, não dá. Não dá aquele caso naquele momento.
Vai saber o que estava acontecendo quando você vê um comportamento que você imagina que na sua empresa não é aceitável, mas aquilo foi um momento, numa situação. Então, assim, a gente cria o ambiente. Essa é a grande mensagem da Convenção Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência. A deficiência ela pode diminuir ou até deixar de existir se a gente modifica o ambiente. Essa é uma sacada. Então, assim, eu diria, olha, abre a porta. Não é abre a porta e oba, vamos, não, sabe? Porque não é isso. Tem uma maneira de você... A gente diz que nós somos pontes humanas. Esses profissionais que estão no JNG e que estão em algumas organizações muito sérias aqui no Brasil, a gente faz essa ponte com esse sistema que está montado, se a gente observar, para pessoas que não têm deficiência. Se você começa a ver essas cidades, a forma de falar, se você começa a abrir e tornar acessível, essas pessoas entram. É só abrir a porta. Quebrar o medo. Portas, né? Abre a porta, quebra o medo, chama para conversar. O que é? Como é que se faz a inclusão? Eu tenho, assim, de novo, o Outback, né? Eu falo assim, peraí, quero empregar esse cara, mas como é que eu faço? Mas vem cá, eu tô com medo. Aí entra um consultor do JNG e fala assim, olha, essa pessoa você vai tratar assim, assim, a gente vai montar um programinha para ele seguir as próximas 15 semanas, a gente volta para rever se está bom, como é que está. É artesanal. Olha só, Outback, eu já sou um cliente desde a abertura da primeira loja, assíduo. Serei muito mais agora. Eu também acho. Eu não sou tão assíduo, mas a partir de agora eu vou ter uma assiduidade maior. Também acho, merecem. Desde a casinha lá na América. A gente tem 2 empregados no Outback. Que legal. 2 pessoas empregadas no Outback. Existem outras empresas que estão deles meu filho. Que legal. Existem outras empresas que estão seguindo esse caminho do Outback? Ou uma Starbucks, por exemplo? Eu não sei dizer. Eu não tenho... possivelmente, eu não vou dizer se sim ou não. Esse Outback o Starbucks antes da venda era o mesmo pacote do Outback. Não sei se... Poderia... Se é possível, eu não sei. Realmente não me sinto... Não, é que é uma chamada para o Starbucks seguir o mesmo caminho. E todos os outros. Todas as empresas. Todo mundo, todas as empresas. Flávio, foi maravilhoso. Fala do prêmio. Sim, não falamos do prêmio, é que eu fiquei tão absorto com aqui, os assuntos dela são muito bons. A Flávia também está participando da premiação que vai acontecer em janeiro do ano que vem, quando nós completarmos 1 ano do RH Debate no podcast. Vocês que gostaram, vão lá, curtam, compartilhem, se puder comentem. E se inscreve, quem não é inscrito, se inscreve, não paga nada. É só se inscrever no canal, ativar o sininho. E Flávia, quero ver você. Bom, convidada você já tomara que vote em mim. Exatamente. Você vai ter voto, não tem a menor dúvida. Eu quero ver você no palco também sendo premiada. Que eu tomara, eu vou gostar muito. É sempre bom porque anima, né? Exato. E a gente motiva, espera que um trabalho... esse episódio também ajude a abrir mais portas ali para o Instituto. Super agradeço. Possa estar ajudando nesse projeto e naquilo que a gente puder, a gente vai estar junto fazer também. Contato, nós teremos aqui em algum lugar os contatos da Flávia e do Instituto. Para quem quiser, então... Vai ser um prazer e eu só tenho a agradecer, Léo. E aqueles que acham, mas eu não tenho como ajudar. Tem. Sejam voluntários, pelo menos. Sempre tem. Tem sempre uma forma de ajudar. Tem sempre uma forma de ajudar. A gente nem sabe, mas conhece alguém, né? É a rede do bem. E eu quero marcar, depois vou marcar um dia que eu quero lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso mesmo. Pertinho, a gente pegou o metrô, tá lá, rapidinho. Podemos fazer até uma pequena matéria. Com certeza. Ótimo. Já ficou aqui uma ideia, plantada a ideia. Maravilha, Flávia. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ter recebido o teu tempo. Foi ótimo. Muito bom, excelente. Ainda bem que caiu a agenda do ministro. Ela tinha um ministro hoje, mas caiu a agenda e ela conseguiu vir. Que bom. Tá? Maravilha. Muito obrigado por tudo. Obrigada a vocês. Obrigada. Gente, eu voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento de seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code
e venham ficar com a gente. E contem com a sua bagagem em recursos humanos, que é... Pequenininha, né? 40 inteiro. anos de mercado. É isso Ok, mesmo. gente. Obrigado, Interlife. Obrigado, Interage. Por lá.